a multiplicação de pães e peixes. Está em João 6, versículos de 5 a 15, Marcos 6, versículos de 34 a 44, Lucas 9, de 12 a 17, e em Mateus 14, de 14 a 21. Mar da Galileia, ou seja, o lago de Tiberíades ou de Genezaré, que é a mesma coisa. Pela extensão, eles chamavam aquele lago de mar. E Jesus dirigiu-se para lá. João 6, 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros ou denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 alcofas, ou cestos, de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabemos, pois, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Tornou a retirar-se, ele só para o monte. A multidão seguia Jesus, porque já tinha visto os sinais, prodígios e milagres que o Senhor Jesus tinha feito. Como nos dias de hoje, as pessoas vão longe porque ficam sabendo que tem alguém que está operando alguma maravilha, que tem poder para orar, e em vez de procurar o Senhor, ler a palavra, aprender de Deus, buscando outras pessoas que possam ser um atalho para as suas conquistas. E as pessoas daquele tempo também, por ouvir falar de Jesus, de tudo que ele fazia, eles começaram a aglomerar, porque se tinha 5.000 homens, ainda havia as mulheres e as crianças, em número muito elevado de pessoas que estavam ali. Jesus disse para Filipe, um dos apóstolos: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus sabe todas as coisas e ele sabia como resolver, mas ele queria experimentar para ver se ele já tinha compreendido o plano para Jesus neste mundo, o que ele poderia fazer para aqueles que crerem. Mas a resposta de Filipe é que nem que eles tivessem 200 denários. Denário é o dinheiro da época, cada denário era um dia de trabalho. Filipe quis dizer o seguinte: ainda que tivéssemos o equivalente a 200 dias de trabalho, seria quase um ano, se a gente contar os dias úteis. Não daria nem para começar. Filipe pensou apenas na impossibilidade, na limitação humana, o que o homem pode fazer, não no poder de Deus, no que Deus possa fazer. Tinham visto tantos sinais, tantos prodígios, ouviram falar de tantas maravilhas, mas os seus próprios discípulos ainda duvidavam. E ele, racionalmente, viu que o dinheiro para alimentar tantos era impossível naquele momento, porque 200 seriam insuficientes. Na verdade, eles não tinham nem esses 200. Tem diferença entre os livros, porque no livro de Marcos, Lucas e Mateus, Jesus fala: dai vós de comer. E
no livro de Marcos, fala que aquela multidão estava tão perdida que era como ovelhas que não têm pastor. Marcos dá uma ideia de que aquele povo todo que estava ali buscando por milagre, buscando por alguma maravilha de Jesus, por alguma ajuda, realmente era um povo desnorteado, porque os judeus eram muito incrédulos quanto a Jesus, a maioria deles não acreditava que era o Filho de Deus. Eles buscavam por uma liderança espiritual, por alguém, estavam perdidos. Então, à medida que foram conhecendo de Jesus, eles começaram a aglomerar. E também nesses livros fala que é para despedir, para que eles fossem até as aldeias próximas e comprassem o pão. E quando Jesus fala, dai vós de comer, em Marcos, Lucas e Mateus, colocou eles numa situação muito complicada, porque o próprio Jesus, que eles tinham visto fazer tantas maravilhas e prodígios, estava passando aquela responsabilidade para eles. E tinha um rapaz no meio da multidão que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que era para alimentar tanta gente? Quando ele fala do rapaz que tinha esse alimento, dava a entender que Filipe tinha compreendido alguma coisa, que aqui poderia acontecer alguma coisa a partir disso. Mas quando ele fala, mas que é isso para tantos? E volta a estaca zero. Ele realmente pensou na impossibilidade. E muitas vezes nós também, com o nosso pensamento humano, nossa limitação, a gente limita muito o poder de Deus e muito que Deus poderia fazer pela nossa vida, pelos nossos, nós intercedemos por outras pessoas, porque às vezes nós achamos que aquele problema é tão difícil e alguma dúvida paira na nossa mente e isso limita muito, porque o Senhor faz, mas na medida da nossa fé, na medida que a nossa fé cresce, que a nossa fé é aumentada, aí nós vemos muitas maravilhas, mas até aquele momento ainda não tinha despertado essa fé na maneira que poderia também eles realizar maravilhas e prodígios. Jesus tomou os pães e deu graças, porque o Senhor, numa perfeita interação com o Pai, agradeceu, sabendo que poderia fazer aquele milagre, aquela multiplicação suficiente para atender a todos que estavam ali. Nós também devemos agradecer até antes de receber, na certeza de que o Senhor, Ele vai inclinar o ouvido para as nossas petições. A própria Bíblia fala que nós devemos pedir, não podemos ser tímidos e achar, não, isso não é possível, isso é difícil demais. Não há nada difícil para Deus, para Ele, tudo é possível, aquele que crê. Então a condição é crer que o Senhor é capaz de todos os milagres possíveis e inimagináveis, porque realmente Deus não é limitado. Ele não tem essa limitação que nós, humanos, temos. Aí Jesus, depois que ele agradeceu, porque ele tinha a confiança plena de que Deus iria realizar aquele milagre, ele manda que todos assentassem. E tinha muita relva ali, porque normalmente quando vai distribuir algum alimento, ou nas igrejas, alguma quermesse, alguma coisa, eles pedem que se faça uma fila, mas aqui não. Jesus, ele já pensou também que todos ficassem confortáveis, assentados. Já era tarde, o dia já declinava e todos estavam com muita fome. Ninguém arredava pé, ouvindo a Jesus e até esperando o que mais que o Senhor poderia fazer. Jesus deu graças e deu um cesto para que os discípulos distribuíssem e o cesto voltava vazio e enchia, e um sem número muito grande, e todos comeram à vontade, ficaram saciados. E Jesus aqui, ele também preocupa com o que sobrou. Ele dá para nós um exemplo de que nós não podemos desperdiçar, porque tudo que recebemos,
tudo que conseguimos é bênção. Nem por isso, só porque o Senhor multiplicou ali o pouco em muito, que ele poderia multiplicar outras vezes, não significava que não tinham que deixar aquilo de qualquer maneira, não, tinha que recolher e guardar para não se perder, porque a fome bate a porta outras vezes. Nós não comemos uma vez e ficamos saciados para o resto do dia. Não, nós temos que estar sempre alimentados quando temos fome. Assim também como a oração. Não basta eu vou fazer uma oração de manhã e essa oração vai ser tão completa que eu não vou precisar mais orar durante o dia. Nosso espírito também tem fome. Nós temos que orar e temos tantas possibilidades de orar durante o dia. São tantas bênçãos e mesmo não vendo bênçãos no momento, nós temos que agradecer pelo que nós já temos, pelo que nós somos, pelo que o Senhor tem feito em nossa vida, pelo que o Senhor tem transformado em nós através do Espírito Santo. Nós lembramos daquela viúva que Eliseu ajudou, que foi atrás do profeta e disse que não tinha nada em casa e que o Eliseu multiplicou aquele azeite, porque ela estava a ponto de perder os 2 filhos para quem ela devia, para os seus credores. Ela teve que buscar vasilhas, e quanto mais chegavam vasilhas, mais o azeite entornava. E nós temos vasilhas suficientes? Às vezes nós estamos tão limitados pela nossa incredulidade que as nossas vasilhas são muito poucas e elas minguam logo. Se nós cremos no Senhor, de nada teremos falta. Não quero dizer de prosperidade exagerada, de riquezas que nós não vamos levar para outra vida. Nós seremos sempre saciados, moral, espiritualmente, afetivamente, porque o Senhor está sempre nos abençoando quando nós estamos com o coração voltado para Ele, crendo, sem nenhuma sombra de dúvida. E aquela viúva disse que não tinha nada. Às vezes, muitas pessoas dizem que não tem nada, mas se pensar direito, se analisar sua própria vida, ela tem muito. A viúva, ela tinha ali um profeta que estava à disposição como homem de Deus, ele multiplicou aquele azeite. Ela tinha uma casa, 2 filhos. Ela teve fé, não era tão pobre como ela pensava. E muitas vezes nós fazemos uma autoanálise muito errada e a gente se sente muito desprovido. E se nós prestarmos atenção em tantas bênçãos que o Senhor nos concede no dia a dia, desde a mais simples até as maiores, embora não haja bênção pequenas, mas há umas que são urgentes, que nós necessitamos mais. O Senhor, para Ele, não existe nada pequeno e nada grande. Ele pode todas as coisas. Quando aquele povo viu o milagre que Jesus tinha feito, eles reconheciam que aquele era o profeta que Jeremias falou, Isaías falou, nos Salmos também. Houve referências de Davi sobre esse profeta que viria, só porque eles viram sinais. Hoje não tem aquela efervescência de milagres, embora haja milagres sim, quando falta o recurso, quando não depende de nós, o Senhor entra com providência e faz o milagre, mas tem muita coisa que depende de nós e nós ficamos clamando a Deus. Devemos ter a iniciativa de fazer alguma coisa e muitas vezes nós estamos acomodados. O povo estava ali por causa dos sinais, estavam ouvindo que eles achavam que iam receber mais. Hoje isso não é diferente. Muitas pessoas vão aos templos e se não recebem o que estão pedindo, porque às vezes não é hora, às vezes Deus acha que naquele momento não é bom, porque a pessoa às vezes vai abandonar a fé depois que ela conseguir. O Senhor conhece, Ele é onisciente, Ele sabe tudo que pensamos e que sentimos, e Ele conhece o nosso caráter. É assim que o Senhor age. Eles queriam fazê-lo rei, mas o Senhor, Ele não veio para ser rei. Ele veio para ser o agente espiritual de nossa salvação. Ele vai voltar como juiz para o julgamento dos vivos e dos mortos. Que nós possamos
compreender que na palavra de Deus tem resposta para tudo, e nós somos ricos, porque nós temos a palavra de Deus, e lá nós temos respostas para as nossas indagações, para as nossas súplicas, e o Senhor, Ele não está de mão fechada, Ele está com o braço estendido para nos abençoar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde do mal, nos livre de tudo que é ruim e nos conduza à vida eterna pela sua palavra da verdade. Perdoe os nossos pecados, que assim seja. Amém.